Olá, queridos alunos das escolas municipais de Picos. Eu sou a professora Tamara, da disciplina de Educação Física, e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de danças urbanas. Como eu falei na aula passada, as danças urbanas são danças de origem dos espaços urbanos. Lembram que eu falei para vocês que existe uma diferença de espaço urbano para espaço rural? E as danças que se caracterizam como danças urbanas, elas estão inseridas nesse espaço urbano, nas cidades, nas grandes cidades, e em especial nas periferias. Hoje iremos falar do hip hop, uma dança bem característica do espaço urbano. O hip hop teve origem na década de 1960 nos subúrbios negros e latinos de Nova York, Estados Unidos. Surgiu do povo, das festas de quarteirões, dos espaços urbanos dessas cidades. Como foi falado para vocês, as danças urbanas elas emergem das ruas e expressam a cultura de um povo, em especial da cultura do povo periférico. Nessas danças, eles expressam a sua cultura, a sua língua, as suas vestimentas, as formas com que eles se expressam. Alguns grupos de jovens africanos e americanos, eles se juntavam para fazer umas batalhas de dança, para transmitir a sua raiva, as suas emoções através dos movimentos corporais. Nessas batalhas, grupos de tribos diferentes, afro-americanas, se expressavam. E aí surgiu essa dança do hip hop. Cada um fazia sua expressão e quem chamasse atenção ganhava essa batalha. Foi assim que surgiu o hip hop na periferia dos Estados Unidos. Como foi falado, o hip hop ele emerge dos problemas sociais. Então, quais são os problemas sociais que a gente consegue ver nas grandes periferias das grandes cidades? Pobreza, violência, uso de drogas. Então foi se misturando tudo e através da música e da dança do hip hop, esse povo se expressavam, mostravam suas dificuldades, o que eles passavam no seu dia a dia. Os jovens, eles encontravam na rua o único espaço de lazer e geralmente entravam num sistema de gangues. Então grupos se reuniam, os quais eles se confrontavam de maneira violenta, tá? Chegando até as lutas, o domínio do território daquela região, daquela periferia. No Brasil, as danças urbanas, elas surgiram em 1991, que foi criada na cidade de Santos, o primeiro curso de dança de rua do Brasil. Foi idealizado por um brasileiro, coreógrafo, bailarino chamado Marcelo Cirino, que baseava o seu trabalho na prática e na pesquisa desde 1982. Como a gente pode ver a imagem de Marcelo Cirilo aqui embaixo. Ele formou esse primeiro curso de dança, onde ele ensinava técnicas do hip hop. Esse curso virou um projeto. E para alguns, né, uma religião, uma forma daqueles jovens se expressarem, sempre apoiado pelas secretarias de cultura da Prefeitura de Santos. Em São Paulo, veio surgir na década de 1980 nas estações de metrô daquela cidade. Em especial na estação São Bento, uma grande estação de metrô onde um grupo de jovens se reuniam para praticar esta dança. O amplo espaço externo dessa estação de trem, em formato de concha acústica, como a gente pode ver aqui nessa imagem embaixo, facilitava a proliferação do som. E como o espaço pavimentado
de mármore facilitava os movimentos, né? Alguns movimentos do hip hop são feitos no chão, com quedas, com saltos, então esse ambiente facilitava muito. O piso, a estrutura acústica, tudo influenciava para a prática nesse espaço. O que facilitava tanto para a prática do rap, que é um dos elementos do hip hop, como para os movimentos da dança, dos D-boys, que eram os praticantes do hip hop naquela época. O movimento hip hop trata-se de um movimento da cultura, um complexo de cultura, na verdade, que é composto por várias vertentes e elementos, como a dança, a música e a arte. Esses elementos recebem nomes específicos, que é formado pelos seguintes nomes: o rap, que representa o ritmo e a música, a poesia do hip hop; o grafite, que expressa a arte plástica, os desenhos coloridos feitos pelos grafiteiros nas ruas, nas cidades, nos muros dos espaços urbanos; e o breakdance, que representa o estilo, a forma de dançar do hip hop. O ritmo e a poesia do hip hop, ela é expressa através do rap, né, que é a música característica do hip hop. Ele foi criado na Jamaica e não nos Estados Unidos, onde surgiu aquelas batalhas, né? Então, o ritmo do hip hop, ele foi criado na Jamaica por volta de 1960, onde existia o Sound System, que eram os espaços, né, onde se tocavam esse tipo de música. A música dos ritmos jamaicanos rolavam, né, em espaços diversos, que eram tocados pelos MCs, que a gente conhece hoje, né, como os nossos DJs, em que eles falavam frases de discurso, frases de afirmação, frases de luta, em cima de uma batida de uma música. A ida dessa nova onda acústica para a América, em especial para os Estados Unidos, aconteceu lá por início de 1970, pois foi através dos jamaicanos que tiveram lá na ilha, né, na ilha da Jamaica, na ilha do Caribe, que imigraram, que levaram esse ritmo para a América. E aí começou-se a surgir os grupos de rap em todo o país. Sobre o grafite, não há uma citação histórica do hip hop para dizer onde teve início essa prática, ou a forma de que como essas letras e essa forma de desenhar surgiu. Assim como os outros elementos do hip hop, os grupos, as gangues, representavam-se através dessa cultura. E não era diferente com o grafite. A forma de desenhar, a forma de escrever era expressa para cada grupo. Então, cada grupo tinha uma forma de desenhar, o formato da letra, as cores. E com isso, essas gangues disputavam espaços urbanos, becos, muros, trens, estações de trem, e elas iam pintando, pichando, marcando esses territórios através desse elemento do grafite. Como uma expressão artística, os garotos, eles desenhavam os elementos bem futuristas, e eles desenham, né, com o bico dos sprays mesmo, não tem essa questão de material específico. Só o spray já mostrava como esses garotos desenhavam. E por último elemento, nós temos o breakdance, o novo estilo mais conhecido da cultura do hip hop, da cultura urbana, né, que é a dança. Nessa nomenclatura, breakdance significa quebrar, interromper. Então aí a gente vai naquele conceito mesmo desta nomenclatura, né? O hip hop, ele traz a quebra, a luta, ele representa a luta de um povo. Inclusive,
né, mostrando, quebrando os preconceitos de que na periferia não se tinha arte, não se tinha cultura. Então, a dança simula os movimentos de quebra das articulações, como se estivesse quebrando, né, se joga no chão. Então, existe esse movimento, né, como se tivessem quebrados, e que ocorriam em intervalo nas apresentações dos cantores de rap nas discotecas, né, que são os DJs que eram envolvidos. Então, nos intervalos das músicas existiam esses movimentos, e aí foi formado a expressão de dança, break dance do hip hop, tá? Então, pessoal, hoje trouxemos um pouquinho das danças urbanas, a questão histórica das danças urbanas. Leiam, pesquisem aí na casa de vocês sobre essa cultura. Olhem os espaços urbanos da nossa cidade, vejam os desenhos urbanos, vejam como a música é expressa na nossa região, estude, pesquise, se atualizem. Para terminar nossa aula, vou deixar uma frase reflexiva sobre a dança. A dança cura qualquer tristeza, melhora o nosso humor, aquece o nosso corpo e apaga qualquer dor. Por que não dançar? Vamos tentar dançar o hip hop na próxima aula. Espero vocês. Tchau!